Good morning, class, boys and girls. Já estou morrendo de saudade de vocês, mas se Deus quiser, semana que vem nossas aulas vão ser à distância, mas vão ser online. Ou seja, a gente vai poder interagir melhor, eu vou poder ver a carinha de vocês me verem, a gente vai poder conversar um pouquinho. Enquanto isso, a gente tá gravando essa aulinha aqui para vocês, tá bom? Peguem lá o livro de vocês, página 57, vamos dar continuidade, né? Capítulo 2. Vamos falar um pouquinho da school, né? É um assunto já que vocês já dominam bastante, talvez pouca coisa vá ser novidade, mas vamos lá, né? Eu vou colocar a faixa do livro de vocês para vocês ouvirem o próprio autor, né, do livro lendo aí essas sentenças e vocês memorizarem as pronúncias direitinho. Lembrando que a pronúncia é mais puxado para o inglês britânico, tá bom? Classes start at 7 a.m. and they end at noon. So we have classes from 7 to 12. We have classes every 55 minutes, then a break of 25 minutes between the third and the fourth classes. By respecting the time, we can do everything on schedule. We have 10 subjects. My favorite one is geography. My favorite subject is English. Mine is maths. Muito bem, então eles estão falando da aula deles, né? O horário que inicia, start at 7 a.m., 7 horas da manhã, e vai até at noon, meio-dia, né? E eles têm aulas de 7 às 12, né? Olha o from e o to, que a gente usa quando vai falar de um período, né? Também, respeitando o horário, eles podem ter, né, podem fazer, né, qualquer disciplina, né, na grade deles, no horário deles. Eles têm as aulas every 55 minutes. Então, cada aula tem 55 minutos. E o break, que é algo que vocês gostam muito, né? Tem 25 minutos, que é o intervalo. Ele ocorre entre a terceira e a quarta aula, não é isso? Eles têm 10 subjects, né? 10 disciplinas. E a disciplina favorita do menino é Geography. Da menininha ruiva é English, olha aí. E da Yumi eu acho que é Mathematics ou Math, certo? Aqui embaixo nós temos um versículo, né? O versículo fala, os sábios devem ouvir e quando eles ouvem, isso aumenta, né? Isso é adicionar, add, ao conhecimento deles, né? Quando a gente ouve, a gente aprende, né? E também o discernimento, né? O julgamento nos dará uma orientação. Eu ouço, eu escolho e eu sigo, né? Me dá uma orientação de como eu devo agir. Ele está seguindo aqui, Provérbio 2,5, NVI, mas na linguagem antiga, né? João Ferreira de Almeida, ele coloca quanto mais a gente aprende de Deus, né? E aqui Deus fica inserido, né? Mas quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós saberemos viver e sermos orientados no caminho certo, né? Vamos caminhando lá para a página 58. Nós temos um diálogo e eu vou colocar novamente aqui para vocês ouvirem, tá bom? We have only 5 more minutes of break. Then let's go back to class quickly. Let's go to the club today and we can invite Yumi.
Sorry, I have to study for my Portuguese test. We can study together after school. Then we can go to the club. That sounds great. Legal, né, o texto. Então, o que acontece? Tá terminando a aula, né? O garotinho diz que faltam 5 minutinhos, né, pro off break, né? E ela diz, então, né, let's go back to class quickly. Quickly, rapidamente, né? Então, vamos voltar para a sala, né? E aí o menino olha para Yumi, né? Let's go to the club today. Então, ele pensa em convidá-la, né? And we can. Eles têm clube, né? Hoje. E ele quer convidar a Yumi. E só que a coleguinha diz, fica triste, né? Sorry, a gente já sabe, né? Desculpa. I have to study for my Portuguese test. Ela tem teste de português, né? Então ela não vai poder ir. Só que a Yumi ouve, né? E dá uma ideia, né? Sugere que we can study together. Nós podemos estudar juntos after school. Depois da escola, né? Então, then we can go to the club. Se eles estudam antes, depois eles vão ficar livres para ir para o clube. E os dois, claro, né? That sound great. Isso parece ótimo, né? Como que dizer, it's great, boa ideia, né? Isso parece ser muito bom. Agora nós vamos repetir algumas subjects, né? Algumas disciplinas da página 59. Lembrando que você pode repetir o texto, né? Quantas vezes for necessário para você pronunciar e memorizar o som, né? Das sentenças. Math, Portuguese, English, History, Geography, Science, Art, Physical Education, PE, Computer Studies, Music. Ok, e aqui tem um recadinho, né, dizendo que essas disciplinas, elas são importantes, né, are important to get more, para você obter o conhecimento, né, knowledge, sobre todas as coisas, né, sobre tudo. É importante você obter o conhecimento. Page 60 é um exercise, né, o exercício 2 você vai conectar, você vai match, né, fazer a relação das disciplinas, não é? Com alguns conteúdos, né, que é trabalhado. Na verdade, assim, o conteúdo principal. For example, Mathematics, Maths. O que ela trabalha? Numbers. Isso, né? Trabalha os numbers. Então, liga lá para os numbers. Science. O que a ciência trabalha, né? Planets. Yes. Geography. Regions, né? As regiões. History. Discovery, né? As descobertas. Computer Studies. Internet, muito bem. Vamos. Physical Education, PE. Sports, very good. Music, the piano, ok. And art, nós temos painting, né? As pinturas, certo? A questão 3 é para você completar, né? As disciplinas com as letrinhas. E quando nós retornarmos, nós vamos fazer umas copiazinhas dessas disciplinas, mas não precisa se preocupar agora, tá bom? E aqui tem uma dica, né, com tips aqui embaixo. All the subjects, todas as disciplinas, elas começam, né, com letra maiúscula, tá certo? Capital letter, com a letra maiúscula. Agora nós vamos lá para page 61,
que tem algumas informações importantes, né? Tem um pedacinho aqui do texto e nós vamos encontrar algumas palavrinhas importantes para o nosso uso do dia a dia, né? Aí no quadro azul. Quando ela fala, ela fala It's at 7 o'clock / 12 o'clock. Esse at é the time it's begin or end. É indicando um tempo de início ou final, tá certo? O at. A segunda, from e to. Quando eu uso o from e o to, pay attention, eu tô dando a ideia de início e fim. Não é um ou outro como at, ok? É início, né? Ó, the time is begin and end. É o tempo que começa e termina. Quando eu digo assim, a nossa aula vai de 7 horas até 12 horas. Isso aí eu tô dando um período, né? Agora, quando eu digo it's from 7 to 12, ou seja, é de 7 às 12, ok? A terceira, it's every 55 minutes. Então, é a cada, né? A cada período, every, cada 55 minutos. Ou seja, cada dia, minutos, semanas. Sempre que eu quiser falar a cada dia, a cada mês, eu uso every, ok? A gente pode colocar assim, ó, todo mês, todo ano, certo? A quarta informação, between the third and the fourth classes. Between, nós já aprendemos, né? Entre terceiro e o quarto horário, ou seja, the middle activity, a atividade que está no meio, né? Não é que inicia e que termina, mas ela se encontra no meio. A outra informação, a quinta informação. It's a break class of 25, 55, 25. É o período do tempo, né? Ou seja, o recreio da sala é de, né, 25, 55 minutos. A off, quando eu quero dizer o período de quanto tempo é aquele período. Eu não quero dizer quando inicia e quando termina, eu quero dar o valor total do período. E por último, o on time, ou seja, na hora, né? It's on time. É o tempo exato que vai iniciar, que vai começar e que termina. Um só horário, ok? It's on time. A gente vai treinar um pouquinho e depois a gente vai ver que isso a gente fala automaticamente, tá bom? Vamos lá então, na página 62, a quarta questão, a gente vai treinar as informações que nós obtivemos da página 61. Complete the sentence with the right word from the box. Nós temos o on, from, to, between, every, at and of. Então, a letra A, preste atenção. I have Portuguese classes. Olha aí, ele tá dando a ideia do início e final, né? De até. Então, qual é a expressão que eu vou colocar aí? A preposição from, to, certo? From,
from 7 o'clock to 8:45, até 8:45. Letter B. I have, olha aí, a break of 15 minutes. Então, ele tem um intervalo, né, de 15 minutes, certo? Então, eu tô dizendo de quanto tempo é o intervalo. Qual é? Off, né? É o off. Eu tenho um intervalo de 15 minutes. É o período do meu intervalo, de quanto tempo é. Letter C. I'm never late to school, né? Ele nunca chega atrasado na escola, quem dera, né? I'm always on time, ou seja, ele sempre chega na hora. Então, é o on, né? On. Letter D. I study day from Monday to Sunday. Ou seja, ele estuda cada dia, né? Every day. Cada dia, todo dia. From Monday to Sunday. Olha o from to aí, tá vendo? De Monday até Sunday. Ok? Letter E. My first class is Portuguese. My second is Maths. And my third is Portuguese again. Né? Na terceira aula é português de novo. Então, né? I have a Maths class between my Portuguese class. Muito bem. Então, no meio das aulas de português, ele tem uma de matemática. Entre, né? Between. E finalizando, the classes and, olha aí, termina. Lembra lá do at? Ele diz o início ou o final. Então, é at 11:55, ok? Agora, a gente vai colocar um áudiozinho para essa questão 5 aí, para você preencher, né, o timetables da Mila e da Yumi, ok? Não esqueçam de repetir quantas vezes forem necessário para completar o quadro, tá bom? Faixa 19, page 62, exercise 5. Do you like your timetable, Yumi? Yes, I do. I love it. My favorite day is Tuesday because I have math classes. One before the break and one after it. The first one starts at 8:30. Then I have a break at 9:30. And then math class again at 10 o'clock. And you, Mila? Do you like yours? Yes, my favorite day is Wednesday because I have 2 English classes. Well, first I have science classes at 7:30. Then I have English classes at 8:30. Then I have a break from 9:30 to 9:55. What's your first class? It's Portuguese. It starts at 7:30. And my last class is history. It starts at 11 o'clock. What about you? After the break, at 10 o'clock, I have geography classes. And my last class is English again, at 11 o'clock. Look at the time. It's 7:20. Time to go to class. See you later. See you, Yumi. Muito bem, é um desafio, né? Que elas falam bem rapidinho. Mas repitam quantas vezes for necessário. E na nossa próxima aula a gente corrige algumas questões que ficaram pendentes aí, tá bom? Até lá, até breve. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.